que eu tenho que fazer? Eu não sei. Compartilhar, agora não. Olá a todos e todas aqui presentes, né? Meu nome é Guilherme, sou hoje quem comanda o canal Mesa de Debates, né? E estamos aqui, né, para conversar um tema bastante importante, né? Que é a questão da vacina, né? E principalmente a vacina para Covid, né? 19, que é um tema que está bastante em pauta, em bastante discussão, né? Com os anúncios das vacinas que pode vir até, né? E para discutir esse tema, a gente trouxe a Ana Carolina Hernandes, que já esteve aqui já anteriormente, né? Para conversar sobre Covid, né? Mas resolvi trazer ela aqui de volta, né, para poder trazer essa discussão à tona, discutir essa questão, né. Pra, é, é, Carol, tem muita gente que começou a acompanhar depois daquela live que a gente fez, tem como você se apresentar de novo, por favor? Claro. Primeiro, queria agradecer, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e significativo para todos. Eu sou médica, pediatra formada pela Santa Casa de São Paulo, fiz alergia e imunologia e sou a diretora técnica da Imunicare Clínica de Vacinação em São José dos Campos. Trabalho com vacinação há mais de 20 anos, é basicamente a minha maior área de atuação. Acho que para o tema, para a gente não ficar super extenso assim nisso, acho que é o mais importante e significativo. A gente tem aí algumas unidades pelo Vale, mas basicamente eu vivo estudando e praticando vacinação mesmo. Sim. Então acho que a gente já pode começar. Carol, eu estava pensando em fazer da seguinte maneira. Para começar, eu queria que você falasse um pouco, né, da importância da vacinação, de modo geral. Bom, é um assunto super substancial. A gente sabe que, na verdade, desde a poliomielite, que foi uma das primeiras campanhas de vacinação em massa mundiais, o que a gente conseguiu basicamente foi a erradicação de doenças. E qual é a maior importância da vacinação? A maior importância é que, uma vez que você aplica uma vacina no indivíduo, esse indivíduo produz imunidade para uma doença, de forma que ele fique não suscetível, portanto, protegido a ela, sem grandes demandas de atitudes. Ou seja, a gente esquece de usar máscara o tempo inteiro, de lavar a mão o tempo inteiro, de não chegar perto o tempo inteiro, de não ter contato com outras crianças o tempo todo. E uma vez que o nosso sistema imunológico esteja apto a já reagir com imunidade a uma doença, sem dúvida nenhuma que esse é um dos mecanismos, ou o mecanismo mais efetivo na produção de imunidade e, portanto, no controle dessa própria doença nas comunidades. Então, a vacinação é uma das ações, a gente considera em saúde pública, depois da água potável, talvez, a ação de maior impacto em termos de saúde pública, que não demande do esforço humano que não aceitar a vacinação, claro. Mas uma vez que você a aceite, a chance de falha vacinal, ou seja, de você não responder à vacina, é muito baixa, e a gente acaba ficando um pouco mais protegido, independente das nossas ações humanas, ou seja, dos nossos cuidados que, enquanto humanos, falham. E simplesmente a gente produz imunidade para aquilo e, com isso, consegue controlar, tanto individualmente a doença, como em termos coletivos, a transmissão da doença e o impacto dela numa comunidade, chegando a ponto de poder erradicar a circulação de uma doença que nem a gente já fez com poliomielite no Brasil, agora faltam 2 países no mundo, com sarampo, e a expectativa é que a gente conseguisse, se a gente consiga vacinar a grande parte da população, isso para outras doenças. Então, a vacinação é considerada a atitude, em termos de, né, menos atitude, mas enfim, do ser humano, com maior impacto que não dependa de outras ações para que a gente consiga sucesso no controle da disseminação de uma doença.
Então, já que a gente está num período de questão de Covid, então essa seria, por exemplo, a medida mais eficaz para poder erradicar? A gente acredita que sim. Especificamente com Covid, as questões ainda vão um pouco além disso, entendeu? Porque, na verdade, o que a gente sabe é que mesmo o tratamento, e mesmo quem teve a doença, os estudos têm demonstrado que essa proteção, ela não é duradoura. Então, a gente não sabe determinar ainda qual é o prazo que uma pessoa, por exemplo, que teve a doença vai se manter imune. Mas a perspectiva é que isso dure no máximo 2 anos, se a gente considerar os estudos prévios para o outro SARS-CoV, MERS-CoV, enfim. Ou seja, é transitório, e talvez até menos. Alguns estudos têm mostrado que com 3, 4 meses, a partir daí a imunidade começa a cair. Então, o que acontece? Você é suscetível a ter a reinfecção. E claro que a pandemia requer controles humanos, de comportamento humano, excessivos, de circulação, que nem eu falei para vocês, de máscara, de lavagens na mão o tempo inteiro, de distanciamento social. Então, sem dúvida nenhuma, para um vírus de grande transmissibilidade, a medida mais efetiva não é a gente ficar dependendo de medidas humanas, a gente vai falhar. Sem dúvida nenhuma, a melhor medida seria realmente a vacinação em massa. Sim. Continuando a conversa, né? É, é, falando em modo geral, assim, você tá percebendo que está tendo alguma resistência da população de tomar vacinas de diversos níveis, assim, questões? Ou você acha que não? Porque pelo que eu andei acompanhando, a tendência, né, que o número de vacinação diminuiu, né? Sim. Como que você avalia isso? Na verdade, a gente tem tido há algum tempo, isso começou com a vacina de sarampo, que houve um estudo, na verdade, errôneo, que foi condenado, inclusive a pessoa perdeu o direito ao licenciamento, associando a vacina de sarampo, rubéola e cachumba ao autismo, e a partir daí a gente tem sobremaneira o desenvolvimento de movimentos anti-vacina, e com isso a reinclusão de doenças consideradas já controladas em vários meios, mas a gente tem tido sim uma baixa considerável na nossa cobertura vacinal nacional, ou seja, na amplitude da vacinação para toda a população. Então, muitos grupos acreditam que se você tem uma boa nutrição, você não vai ficar doente, que se você tem um bom nível socioeconômico, você não vai pegar determinada doença, e inclusive que se você pegar a doença, você vai ficar imune e, portanto, está tudo tranquilo. O que a gente bem sabe que não é verdade, que a gente já tem comprovações com inúmeras doenças, e isso se apresenta para a Covid, que a gente provavelmente vai estar suscetível depois, e que as doenças não estão, as vacinas não estão correlacionadas com essa questão do autismo, existem outros fatores, mas não esses, que a gente sabe que gente muito bem nutrida, sim, é suscetível à doença, que não depende de nível socioeconômico. É claro que o suporte hospitalar, o nível nutricional, tudo isso vai interferir no resultado final, né? Não dá para a gente ter essa mentalidade de não, atinge a todo mundo da mesma forma. Atinge, mas obviamente que um organismo menos nutrido, que vive numa aglomeração, numa situação inadequada de saneamento básico, de aglomeração, de menor acesso à saúde, óbvio que a repercussão disso será diferente. Mas essa negatividade da vacinação que vem se crescendo tem motivado muitas campanhas para a adesão à vacinação de todas as ordens, tá? Não é só de Covid. Com a vacina do Covid, especialmente, o que acontece é que, além de tudo, especialmente no nosso país, a gente tem tido, infelizmente, uma questão política que interfere na parte científica sobremaneira, poderia ser dissociada. E aí, a partir daí, começam questões diversas. Se você vai ter um produto, se não vai, se ele vem da China, se não vem, e ao invés das pessoas se atentarem às conclusões científicas daquilo. Então, a gente tem tido, sim, uma resistência à vacinação muito grande. A comunidade científica e médica, de forma geral, vê isso com enorme receio,
porque a gente sabe que, apesar da velocidade do desenvolvimento da vacina ser acelerada, porque a gente já tinha uma plataforma antes aí para SARS-CoV-1, para MERS-CoV, então não é também que ela foi acelerada porque ela está fora de padrões, não é só, não é isso. Na verdade, ela está nos padrões, graças a Deus já vinha alguma coisa sendo desenvolvida antes que permitiu que essa aceleração acontecesse, mas a gente vê uma resistência muito grande pelos grupos anti-vacina e, para piorar, numa situação de pandemia, por uma questão política, e infelizmente a gente não tem uma unanimidade em termos de liderança que assuma as condutas científicas como aquelas que devem ser seguidas. E isso faz com que as pessoas tenham um enorme receio de aderir à vacinação, o que seria um ato de extrema importância para a população, especialmente num momento como esse. E você percebe, né, que está tendo algum tipo de campanha, algum tipo, ou por parte do governo, ou por parte de órgãos relacionados à saúde, né, colocando a importância da vacinação? Então, assim, o Brasil, é engraçado isso, entendeu, Guilherme? Porque como a nossa maior liderança, né, que são as lideranças federais, elas não colocam isso, mas é de extrema importância que a população saiba que o Brasil, na verdade, é uma referência mundial na programação de sistema de vacinação. Consultoria, a gente dá consultoria para diversos países, a gente tem vários integrantes de comitês internacionais em vacinação. A gente tem no Brasil, inclusive nas duas plataformas que estão sendo desenvolvidas para a Covid, que é a AstraZeneca e a vacina de Oxford, né? Ambas estão com pesquisadores nacionais participando, mas sim, infelizmente, a gente percebe que por colocações políticas, isso se atribui a regiões, né? Então, a vacina veio da China, a China é comunista, então eu não vou pegar aquele produto porque ele é ruim. Essa é uma avaliação absolutamente errônea, a nosso ver, no meio científico, não é isso que deve ser considerado. A vacina, ela é apartidária, ela é desenvolvida por um sistema científico absolutamente metódico, com uma logística absurdamente rigorosa, e independe da questão política, mas infelizmente, como a gente está num momento político de extrema dualidade e bifurcação, isso sim tem interferido. Então, muitas pessoas começam a negar ou a eficácia, ou a qualidade, ou até mesmo a necessidade de vacinação, porque as suas lideranças assim demonstram, prestando um enorme desserviço à população, como já foi prestado nas inúmeras outras circunstâncias, como, por exemplo, o uso de máscara ou o distanciamento social. Então, são evidências que vêm sendo demonstradas pela ciência, estudadas, reestudadas, testadas. Por exemplo, a gente tem uma situação bem contraditória, que é, por um lado, muitos né, governantes né, anunciam que a vacina chegará em outubro, em novembro, em dezembro, sendo que a gente sabe que ela ainda não está prontinha para chegar. E, por outro lado, outros falam, eu não vou usar vacina porque ela veio da China. Então, assim, é um paradoxo quase. E a gente acaba ficando, muitas vezes, paralisado numa questão que não é a questão científica. Então, a maior recomendação que a gente faz é escutem aqueles que estão participando dos estudos, que estão demonstrando a eficácia e, sobretudo, a segurança das vacinas que serão utilizadas, e graças a Deus, no Brasil hoje, as duas que estão sendo estudadas, elas têm muito rigor, especialmente nessa questão de segurança, elas ainda não estão próximas, assim, imediato, aí a gente pensa que pelo menos um mês, aí não deve chegar, o pessoal fala novembro, mas a gente sabe que novembro não é verdade, provavelmente dezembro ainda não é uma verdade absoluta, vamos ver, mas a questão desse apoio a lideranças diversas não deveria influenciar nessa decisão. E, por outro lado, o que a gente percebe é que deveria haver uma enorme promoção de informação para a população, no sentido de se esclarecer as questões que geram esses movimentos anti-vacina, de desmistificar essas questões anti-vacina, de forma que a população, de forma geral, independente da sua
ideologia conseguisse entender o benefício daquilo sem considerar tanto a sua vertente política. Mas sim, infelizmente, isso tem tido um grande impacto na nossa população, um impacto negativo. Então, você falou do meio científico, na sua opinião, você acha que nesse sentido o meio científico está sendo pouco escutado pelos governantes, principalmente pelo governo federal, mas também pode falar do governo estadual também? Sim, na verdade a gente tem também nos dois governos, né, uma questão. Em termos de governo federal, o que a gente percebe no meio científico, sem, gente, as pessoas entendam que isso não é uma questão de posicionamento político, mas que assim, sim, a gente teve uma troca enorme de ministério, a gente, cada vez que tinha uma posição que era respaldada, claro, num momento de pandemia, em que as posições podem mudar, as evidências podem mostrar que a gente precisa mudar, mas a gente precisa seguir alguma evidência. E a gente tinha as evidências. E a liderança desmistifica aquilo e fala: olha, não, aliás, pelo contrário, né, cria uma situação toda paradoxal com aquilo, então. Não, isso não é importante, a doença não é grave, ou o impacto não é tão grande assim. Então, em termos de governo federal, é muito complicado. Cada vez que a ciência tentava entrar no governo federal, a ciência era arrancada dele. Então, caíam, não tem o que falar, ela era retirada do cenário para a população. Em termos de governo estadual, falando em São Paulo, assim, o atendimento, as orientações científicas foram bem maiores, mas certamente a maior polêmica hoje é a questão da obrigatoriedade da vacinação, ou seja, uma vacinação compulsória em pleno século XXI, o que a gente também vê com algum receio, uma vez que a gente sabe que é uma vacina que está sendo desenvolvida numa velocidade maior, e também porque, claro, o que a comunidade acredita é exatamente isso que você colocou, Guilherme, e que a gente tem trabalhado em inúmeros congressos e eventos, da importância da comunidade científica, de alguma forma, conseguir se expressar e trazer para a mídia, de forma geral, que é o que o governo ou que os amigos dos amigos dos amigos do governo conseguem passar, e a gente talvez não esteja conseguindo. Então, existe um ponto meio falho. A gente deveria conseguir chegar à população e transmitir a importância e as verdades e os mitos de vacinação de uma maneira mais efetiva. Isso está sendo muito revisto em congressos, é até uma coisa importante de se dizer, nos últimos congressos todos a gente tem trabalhado isso, como fazer para trazer informação confiável para mais gente, né? Para que as pessoas não fiquem atreladas às fake news, aos grupos, aos achismos, não importa se são de líderes ou não, para que elas tenham acesso a essa informação de confiança e, portanto, a partir daí, a pessoa, né, tendo essa informação, confiando nessa informação, a aderir espontaneamente ao processo vacinal. E isso vale para todas as vacinas. Então, sim, a gente percebe que, na verdade, tanto o meio científico tem que evoluir nesse aspecto de trazer mais informações e conseguir fazer com que essas informações sejam mais acessíveis, porque muitas vezes elas ficam no nosso meio somente, mas também uma forma de desmistificar muitas das informações que são prestadas, infelizmente, sobretudo mesmo pelo governo federal, infelizmente, em termos de confiabilidade na ciência, né? Hoje, né, qual que é a fake news ou o posicionamento que mais atrapalha na questão da vacinação? É uma coisa muito pessoal, a gente não tem nenhum estudo levantado que analise isso, porque na verdade não é um estudo propriamente científico, é uma questão meio científica, mas eu identifico claramente dois fatores. O primeiro deles é a irrelevância da doença para alguns líderes. A partir do momento que a gente tem um líder federal falando que a doença não é grave, que ela é um resfriadinho, que ela é besta, então, não tem por que ninguém tomar uma vacina, não tem por que ninguém tomar nenhuma medida, não tem por que lavar a mão, nem por que usar máscara, nem por que nada, porque afinal de contas a doença não é grave. E vale a gente fazer uma ressalva aqui, que o Covid já matou mais gente em 6 meses do que o HIV matou nos últimos 9 anos. Então, a gente sabe que sim, é uma doença que, em termos de porcentagem,
a porcentagem de mortalidade dela não é altamente expressiva. O SARS-CoV-1, o MERS-CoV chegavam às vezes a 50% de mortalidade, enquanto a gente não encontra essas taxas. Mas é uma doença de extrema transmissibilidade que atinge a população mundial. Então, 5% da população mundial é muita gente. Um enorme exemplo disso, e as pessoas desconhecem hoje em dia, é a própria poliomielite. A poliomielite, a sequela da poliomielite, de ficar manco, de ter aquela sequela da perna, essa que é a mais típica e comum, ela atinge 1% da população. 90% é assintomático, a pessoa não tem absolutamente nada. Só que é uma doença que é altamente infectante. Então, o mundo inteiro pegou poliomielite. Aí você pega uma doença dessas, com 1% dessa sequela, sem falar das outras, pô, é um número infinito de pessoas. Então, quando a gente simplesmente subjuga a importância da doença, o impacto da doença, essa é a primeira coisa que nos afasta da necessidade de qualquer medida. E a segunda, realmente, é a descrença no processo vacinal. Então, essa, sem dúvida nenhuma, esse é o segundo motivo das pessoas não aderirem propriamente às campanhas e começarem a colocar questões como, por exemplo, a qualidade da vacina estar interligada a se tem ou não tem uma ideologia contrária à da pessoa participando do processo. Então, assim, reforço aqui que o desenvolvimento de vacina é feito por supervisionado por um comitê ético internacional de vários países, não vinculados à indústria farmacêutica, que fazem o controle desse processo todo e que é apartidário. E que, portanto, quando um produto é licenciado, não é porque a China está comprando, o comunismo está comprando, ou a direita, ou o capitalismo, ou não. Claro que as indústrias envolvem esse perfil, mas a segurança, a liberação, a aplicabilidade de uma vacina não é determinada por isso em absoluto. Então, quando a gente acredita que aquilo está sendo feito por um motivo político e que, portanto, deveria deixar de ser feito por um motivo político, então a questão fica muito difícil. E a hora que a gente junta essas duas coisas, ou seja, os nossos líderes supremos talvez subjuguem a importância da doença e ainda atribuem, muitas vezes, a questões ideológicas o desenvolvimento de uma vacina, aí fica bem complicado, uma vez que a gente vive num país que tem realmente uma divisão ideológica muito grande hoje, né, em taxas expressivas, não é que é 20%, não, a gente praticamente é um país dividido ali, então metade quase da população, por exemplo, não consegue considerar esse processo todo como importante por motivos que absolutamente fogem à ciência e ainda acham que aquilo é inútil, que a ciência é desnecessária, que a ciência é partidária ou é ideológica. Então, eu vejo como esses dois motivos serem os maiores inimigos da gente, muitas vezes, ter uma adesão, uma cobertura vacinal que nem a gente gostaria. Falando das vacinas de modo geral, né? Essa consequência da baixa na vacinação, e também a gente pode incluir a questão do Covid aí, pode ter consequências para o futuro, como, por exemplo, doenças que já foram controladas voltarem com força? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a gente já tem presenciado esse tipo de processo. O sarampo, por exemplo, que é uma doença gravíssima, ela era considerada erradicada no Brasil, e há alguns anos a gente teve que voltar à vacinação de bloqueio de criança de 6 meses, que já estava eliminada, por conta da baixa cobertura vacinal, e aí, às vezes, um estrangeiro, um viajante, passa para uma pessoa, para uma comunidade não vacinada, então o sarampo, que era uma doença considerada erradicada, infelizmente voltou a figurar no nosso cenário, e o mesmo receio a gente tem com a própria poliomielite. Parece que foi identificado recentemente em rede de esgoto do Chile, vírus da poliomielite, em alguns países da América Latina, e, portanto, se a gente parar a vacinação, essas doenças vão reemergir. E são doenças com o sarampo e a poliomielite, por exemplo, têm um índice de transmissibilidade maior do que Covid,
e com uma letalidade altíssima ou com alto nível de sequela. Então, de modo imediato, a gente já vê essas duas doenças que eram consideradas erradicadas, trazendo um potencial de doença para a nossa população real, tanto em termos de sequela, e o que as pessoas e mesmo os governos muitas vezes têm que inferir, é que, na verdade, isso custa muito mais caro para a população e para a própria rede governamental do que o tratamento. As pessoas acham, não, mas o tratamento, se for pouca gente, vai ser mais barato. Já é comprovado cientificamente que uma doença reemergente ou outras doenças, elas custam muito menos para um Estado, para uma nação, quando são prevenidas, do que quando tem que ser tratadas. O nível de letalidade, de gravidade, de sequela, trazem um custo altíssimo socioeconômico. Então, sarampo e poliomielite são evidências que estão iminentes na nossa cara, sem falar de outras doenças que a gente tem tentado erradicar e não consegue, né? Então, potencialmente aí hepatite B, febre amarela, que a gente tem vacina é gratuita, assim como hepatite B, e a cobertura vacinal não permite. A gente tem epidemias de febre amarela com altas gravidades a cada ano, 2 anos, 10 anos, a gente sempre espera que venha uma nova epidemia e, infelizmente, a gente não consegue ter um nível de cobertura vacinal que consiga realmente bloquear esse processo. Sim. E eu queria que você explicasse, agora entrando um pouco na questão do Covid, né? Queria que você explicasse, né, quais são as etapas que a vacina está passando, né? Desde a questão de teste, questão de como que ela é feita, né? Para quem estiver nos assistindo entender como que funciona. Eu vou tentar abreviar isso para o nosso público de uma maneira menos complexa em termos científicos, porque é bastante complexo, mas para simplificar, todas as vacinas, elas passam por processos fase 1, 2, 3 e 4. O que significa isso? A gente começa com um número bem pequenininho de pessoas na fase 1, que é o chamado nível de segurança máximo. Ou seja, eu dei a vacina para 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, todo mundo morreu. Pô, para ali, não tem jeito. Depois ela se expande em grupo, então as fases basicamente se expandem em número de pessoas voluntárias vacinadas, e num momento de pandemia, essas fases, elas começam a se sobrepor. Isso é uma das coisas que a gente considera em vacina. A outra são as plataformas que a gente chama para desenvolvimento de vacina. Essa é mais complicado para o público, eu vou ser bem breve, porque, na verdade, acaba não agregando muito, é muito difícil de explicar e demandaria mais umas 3 lives. Mas, assim, existem, basicamente, para a COVID, 4 plataformas diferentes. Então, tem vírus inativado, tem vetor viral. O que é isso? É pegar um vírus, colocar alguma possibilidade ou uma injeção de vírus ou material genético para a síntese de uma proteína que gera imunidade, vacinas de DNA, de RNA, enfim. Então, a gente tem pelo menos 4 dessas. Especificamente para a COVID, 2 delas são inéditas mesmo, que são a base de DNA e RNA. O que significa isso? A gente tenta implementar numa célula um DNA que te faça, ao receber aquilo, produzir uma imunidade para a proteína, que é a partezinha que gera imunidade, que o seu organismo vai sintetizar. E isso pode ser feito de outras formas, com um vírus que gere isso, ou com o próprio vírus inteiro, por exemplo, do Covid, inativado ou atenuado, enfraquecido. Basicamente, esses são os métodos aí hoje que a gente tem para todo o desenvolvimento de vacinas. A gente tem vacinas em todos esses estágios de desenvolvimento para COVID, mas assim, em fase 3, são muito poucas, que são as fases em que você tem uma demanda, assim, uma população muito grande sendo vacinada. Para interesse geral aqui, para a gente não ficar muito fosforilando, o que a gente sabe é que as 2 vacinas que estão no Brasil, porque assim, eu poderia ficar aqui falando de horas, porque eu gosto muito. É a vacina não tem evidência, a vacina, mas isso é tão atrelado cientificamente, é tão distante nesse momento da gente, a gente conseguir atentar para ficar mais próximo, facilita. Então, a gente tem 2 vacinas, que são a AstraZeneca e Oxford, e essas vacinas, elas já estão em fase 3, o que significa que as fases de segurança foram muito bem vistas. As reações que a gente teve, o estudo foi suspenso, isso foi notificado. Uma delas foi no grupo placebo,
Então, não é relacionada à vacina. A gente sabe que fenômenos são, quando a gente vacina uma larga escala da população, que as pessoas têm que entender que doenças acontecem. Então, às vezes, elas coincidem com a vacina e não são pela vacina. E para que a gente tenha segurança nisso, esses comitês investigativos, principalmente o Comitê Internacional, ele começa a ver qual é a incidência desse fenômeno na população. Por exemplo, tivemos uma mielite. Quantas pessoas no mundo têm mielite? Quantas pessoas foram vacinadas? O que a gente teve no grupo de vacinação corresponde a essa incidência? Ah, corresponde. Aí a gente olha o grupo placebo, que seja com outra vacina, seja com nenhuma vacina, porque existem grupos com vacina meningocócica, vacina com placebo. Existe também essa doença nessa incidência? Sim, então uma das reações, por exemplo, que a gente teve foi no grupo placebo, não é da vacina. Então, isso, se exaustiva, é um processo bem complexo, que demanda muitas investigações, mas com isso a gente consegue tentar trabalhar com mais segurança. As plataformas todas que estão sendo desenvolvidas, é importante que as pessoas entendam que o princípio básico para a liberação de uma vacina é, sobretudo, segurança. Aí depois vem as fases em que você, aumentando o número de pessoas, a gente consegue identificar a eficácia. A eficácia, a gente chama imunogenicidade e eficácia. Imunogenicidade é o nível de anticorpo que gera. Você vai lá e faz uma dosagem. Uma pessoa vê, nossa, meu anticorpo é tanto. Tá, mas esse anticorpo funciona de verdade? Ou seja, se eu respirar um monte de Covid, eu realmente não vou pegar a doença? Isso a gente chama de eficácia real. Isso é obrigatoriamente depende de uma vacinação em larga escala, exposta ao vírus. Você precisa ter várias pessoas expostas ao vírus, dar a vacina e falar, ela não pegou. Então, esse anticorpo produzido foi efetivo. E isso está agora em desenvolvimento no Brasil. A gente está tendo um controle da doença e, portanto, os níveis atuais de contaminação estão caindo, o que para essa fase em si é muito bom em termos populacionais. Mas para essa fase em si de estudo da vacina, ela retarda um pouquinho. Porque uma coisa é você estar numa velocidade absurda de disseminação do vírus. Você vacina todo mundo, o pessoal vai ser contaminado em uma semana, em 15 dias. E aí ela não foi contaminada. Putz, a minha vacina é super efetiva. Ou então, olha, minha velocidade de contaminação está lenta, eu estou vacinando todo mundo, mas eu não sei se essa pessoa foi exposta ainda. Então, essa é uma grande dificuldade, mas a gente sabe que para estudos realmente robustos de imunogenicidade, mas sobretudo de eficácia populacional, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. E não é isso que obrigatoriamente vai fazer o licenciamento das vacinas ocorrerem, mas é a gente ter a segurança desses produtos na população e, sobretudo, um estudo prévio de que gera anticorpo. E a partir daí, numa situação pandêmica, a gente acaba tendo um licenciamento mais rápido da vacina, e o impacto da vacina acaba vindo justamente depois da pandemia. Então, com a vacina meningocócica, isso aconteceu no Reino Unido. Estava numa pandemia de meningite, a vacina tinha segurança, tinha uma imunogenicidade, não tinha terminado os seus estudos, vacinaram a população toda, o sucesso foi absoluto. Mas a gente não sabe exatamente como acontecerá. O que a gente sabe é que as duas vacinas que estão em desenvolvimento no Brasil passaram pelos estudos de segurança, com muita robustez mesmo científica. Elas têm algumas reações adversas, mas não graves, tá? Então, assim, tem dor local, mal-estar, fadiga, dor de cabeça, especialmente porque a maior parte delas são em 2 doses. Então, na primeira dose é tranquilo, na segunda dose as reações são um pouquinho maiores, mais seguras, e que geram níveis de anticorpos protetores. Então, esses resultados preliminares são muito bons. O restante virá com o tempo, não tem muito como acelerar o restante, precisa de número de população e de exposição enormes. E você citou, explicou todo esse processo. Qual que seria, por exemplo, que é uma, acho que, que seria importante falar, inclusive uma dúvida que eu tenho, o papel da Anvisa? A Anvisa, na verdade, especialmente quando a gente tem a liberação de todas as vacinas, o que acontece? Os laboratórios começam a estudar isso, eles participam disso em termos de diferentes populações. A Anvisa, em termos nacionais, ela valida esse processo para o nosso país, porque todo e qualquer procedimento, protocolo investigativo, medicamento e vacina
Se não forem desenvolvidos especificamente para uma população, tem que ser validados para essa população. Então, a primeira coisa é a Anvisa considerar o que se apresenta de estudos, a similaridade populacional ou do ser humano, para ver se aquele medicamento pode também ser liberado no Brasil com segurança. Então, é um órgão regulador nesse aspecto. Em termos de pandemia, a Anvisa acaba trabalhando como todas as agências reguladoras internacionais, buscando manter a regularização desse processo, porque a gente tem produção de vacina nacional, então a Anvisa vai supervisionar isso, mas também a importação de outros produtos, que são aqueles que não são de produção nacional. Então, aquilo que é produzido por Fiocruz, Biomanguinhos, Butantan, ou seja, produções nacionais das mais diversas vacinas, é aplicado em termos de sistema público de saúde, não é comercializado. Isso tem o controle interno da Anvisa, segurança, qualidade, controle de temperatura. E quando o produto vem de fora, que é o que acontece nas clínicas privadas, o nosso sistema público de produção de vacina não comercializa vacina. Então, já adiantando, a vacina que vai chegar aqui para a rede pública, ou que os governos estão anunciando em estudo no Brasil, elas não serão comercializadas nas clínicas privadas. Elas terão uma logística de distribuição pública e gratuita, que a gente daí depois pode conversar. E aí as clínicas privadas importam produtos. Então, esse é o segundo papel da Anvisa, verificar se aqueles produtos que estão vindo de fora para cá têm a segurança, a eficácia e a qualidade, até na chegada mesmo, de agência aeroportuária, de refrigeração, porque a gente sabe que vacinas são imunobiológicos muito sensíveis a esse sistema, para que esses produtos possam ser, então, comercializados aqui. Sim, muitos falam que coloca a questão da vacina ser liberada em um curto prazo de tempo, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão, já que a gente está falando de todo o processo da vacina. Então, especialmente agora com o Covid, a gente tem duas questões. Fortuitamente, na verdade, isso é uma felicidade. Como a gente teve um SARS-CoV-1 de alta letalidade, um MERS-CoV-1, essa plataforma, por exemplo, em Oxford, ou muitas plataformas estavam sendo desenvolvidas em outros locais para controle dessas doenças. E como são coronavírus de gravidade, o que aconteceu é que esse processo, que na verdade já estava sendo usado para outro SARS-CoV, pode ser implementado para este SARS-CoV. Então, isso acelerou sobremaneira o processo. A gente sabe que nem todo mundo comenta, as vacinas têm o seu estudo de qual é a parte do vírus que gera proteção, vamos usar o vírus inteiro ou não, essa proteção pode dar alguma reação grave ou não, e a gente já tinha plataformas em desenvolvimento para o SARS-CoV-1 e especialmente para o MERS-CoV, que a gente circulou, então isso facilitou muito o começo do processo. Então é importante que as pessoas entendam que não veio do nada, assim, fulminantemente. Graças a Deus a gente tinha uma base. E é importante também que o nosso sistema governamental e internacionalmente os outros entendam que isso a situação de pandemia pode acontecer com um vírus absolutamente desconhecido, que não tenha outro, e muitos já colocam a questão de se ter um manejo, um planejamento em biomedicina, para que a gente tenha uma reserva para isso, para que a gente consiga desenvolver aceleradamente alguns produtos, porque felizmente, olha a situação que a gente está de caos, mas felizmente a gente tem alguma plataforma que já estava em andamento e a gente pôde aproveitar. Essa é a primeira coisa. Então, isso já acelerou. Além disso, em situações de pandemia, os processos, essas fases que eu falei para vocês, olha, é seguro. Começou a demonstrar que é seguro, eles aceleram a velocidade de ampliação de grupos, e aí eles já começam, por exemplo, a dosar anticorpos. Começou a dosar, começou a produzir, aumenta a população, e uma vez que sejam especialmente plataformas conhecidas, de síntese para outras vacinas, isso acelera o licenciamento. Então, sim, a gente está num processo acelerado, por isso a gente coloca, inclusive, quem são os grupos prioritários para vacinação, né?
uma questão que é muito preponderante é, por exemplo, se as crianças serão vacinadas. As vacinas não estão em estudo para criança. Porque a doença não tem um grande impacto para a criança, não é grave para a criança. Você vai ficar acelerando um processo de produção de vacina para vacinar uma criança que você não sabe como reage, mas a doença não costuma ser grave nela. Então, não faz o menor sentido. Então, sem dúvida nenhuma, nessas etapas todas, a gente tem que ver para quem essa vacina é prioritariamente destinada, se essa população a quem é destinada, então os estudos têm isso, produzem anticorpo e não têm reações, então são essas populações, a gente tem idosos sendo vacinados, adultos sendo vacinados, a gente já tem grupos de gente que foi previamente exposta à Covid sendo vacinado para garantir a segurança disso, mas os estudos em crianças, eles são incipientes, por exemplo. E aí essas fases vão se sobrepondo de forma que a gente, ou seja, se acelerando, né, a gente diz, de forma que a gente consiga, numa situação de pandemia em que não há possibilidade de se esperar 5 ou 10 anos, porque a doença acaba atingindo a população inteira em 1 ano e meio, 2, aliás, às vezes menos até, para que a gente consiga ter alguma medida de impacto efetivo. Então, é nesse ponto que a gente está com a vacina de SARS-CoV. Ela já tinha uma plataforma anterior, o que nos ajudou demais, e as etapas, isso acontece em toda a pandemia, daí não específico para SARS-CoV, elas começam a se aglutinar, então, quando uma nem terminou, a outra começa com um pouquinho, a gente começa a ver se é seguro, se tem anticorpo, quem é a população que precisa mais daquilo, começa a incluir essas populações prioritariamente nos estudos, para serem liberados. É mais ou menos assim que funciona. E em cima de todo esse processo que você disse, a vacina sai ainda esse ano ou sai ano que vem? Esse ano eu acho que provavelmente não sai, né? Esse ano eu acho que provavelmente não sai. Essa é a pergunta que mais fazem para a gente cotidianamente. A gente acha que não sai, por quê? Porque as pessoas têm que entender, mas a vacina está desenvolvida? Tá. Estão vacinando em estudos? Estão. Mas, na verdade, para uma vacina ser licenciada numa escala assim, para a gente propor uma vacinação em larga escala e vacinar populações extensas, a gente precisa ter algum estudo de grande número de pessoas vacinadas e expostas à doença. E isso demanda tempo, porque além do número de pessoas, eu preciso que aquele indivíduo, ou aqueles, né, todos que foram vacinados, olha que etapa difícil que é a etapa final, porque as primeiras etapas são extremamente complicadas e angustiantes por segurança, enfim, mas chega uma hora que você chega nesse ponto que eu falei para você, bom, vamos vacinar um grande número de pessoas, porque é seguro, ok, e aí protege da doença? Ah, protege. Como eu vou saber? Você tem que ter grandes populações expostas à doença. Isso demanda tempo. Você vacina todo mundo e depois de um tempo dessa grande parcela da população vacinada, ou desse número de amostragem vacinado, você acompanha num tempo que você pressupõe que esse grupo estaria realmente exposto à doença. Então, em quanto tempo? Diminuiu a circulação da doença? 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí a vacina realmente foi efetiva. Se as pessoas que foram vacinadas e expostas à doença não pegaram. Para isso, a pessoa tem que ser vacinada, uma dose, a grande maioria das vacinas que a gente está aqui são em 2 doses, então depois de 1 mês, mais uma dose, e depois elas têm que entrar no meio ambiente, aí manterem a sua circulação, e os estudos têm que comprovar se elas realmente não ficaram doentes. E como elas não ficarem doentes depende de 2 fatores. A eficácia da vacina. 2, eu não fui exposta ao vírus. Não entrei em contato com esse vírus. Participei do estudo, tomei a vacina, mas não fui exposto. Então, eu não sei. Então, essa é uma parte de análise que demanda algum tempo, obrigatoriamente. Então, a gente acredita que, na verdade, até mesmo por muitas motivações de mídia, políticas, constantemente estão divulgando a chegada da vacina numa velocidade que o meio científico não acredita que acontecerá. Né? Falaram que chegaria em outubro, em alguns países em novembro. A gente já está em novembro e não há perspectiva nenhuma, assim, efetiva de se começar uma vacinação. Para a rede privada, que é o que eu trabalho, tenho mais acesso à informação, alguns grandes laboratórios já prevêem a chegada da vacina para junho. Então, é o meio do ano que vem. A gente sabe que, óbvio, que isso vai acontecer antes, provavelmente, em termos de saúde pública, para alguns grupos, né, que serão prioritariamente vacinados,
mas eu não consigo ver muito horizonte nisso para antes de dezembro. Eu diria que, assim, eu estimaria março do ano que vem, mas é uma estimativa. Mas eu acho muito improvável que a gente consiga isso com segurança ainda esse ano. E queria que você falasse um pouco o perfil de segurança e as reações adversas e a eficácia da vacina. A vacina, essas vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil têm um perfil de segurança, na verdade, muito alto. A gente teve notificação de um caso grave de doença, o estudo foi suspenso, no estudo de Oxford foi uma mielite. No resto do mundo ainda tem alguns países que não retomaram os estudos, no Brasil foi retomado, porque foi demonstrado que a incidência da mielite, que é uma doença autoimune que pode acontecer na população e acontece geralmente na população adulta. Um caso para o número estudado no Brasil de indivíduos vacinados é o índice da população de ter a doença. E a gente teve, agora eu acabei de fazer uma atualização com uma aula no Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, com o professor Marco Aurélio Safadi, que é uma referência, e a gente teve uma não notificada ainda, é extraoficial, mas que também não levará a grandes consequências, porque ela era no grupo placebo, não foi no grupo controle, então não vai interferir nos estudos. E a gente sabe que é o que tem acontecido, então, assim, a gente, graças a Deus, não tem o advento de eventos adversos graves, diferente daquelas doenças que a gente costuma ter na mesma incidência na população. Quanto aos eventos adversos que a gente considera leves, que são desconfortáveis e que dependem da sensibilidade de cada um, mas que não tem grande gravidade, ameaça à vida, sobretudo, aí elas são mais reatogênicas. A gente não tem, assim, uma estatística super precisa, mas a gente tem números bem próximos disso. Então, por exemplo, tem vacinas que a gente, algumas dessas vacinas, especialmente na segunda dose, tá? Elas são testadas em 2 doses, a primeira parece que é bem tranquila, mas especialmente nas segundas doses, eventos adversos como fadiga e cefaleia aconteceram em 1 para cada 3 pessoas, mal-estar, quer dizer, reatogênica, mialgia, dor no corpo, mal-estar, tal, 1 para cada 10 pessoas. E isso porque a gente sabe que ainda tem as reações leves, que são locais, de vermelhidão e dor, que são muito frequentes, mas são reações leves, contornáveis, com medicações sintomáticas, que não têm grande gravidade, mas que aconteceram numa frequência expressiva, mas que não inviabilizam o processo de vacinação, e por isso que é tão importante que as pessoas tenham acesso à informação. Porque fala, mas tá dando muita reação, putz, não vou tomar. Tá, mas a reação você fica 2, 3 dias com um pouco de mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo. Não é uma reação que ameace a vida, que tenha gravidade, que tenha internação. Isso a gente, graças a Deus, nos desenvolvimentos de vacinas nas plataformas aqui nacionais, especialmente, a gente não tem identificado e os eventos adversos graves não foram notados. Então, as plataformas continuam. Mas o índice desses eventos leves, que a gente chama de leves, até porque eles acontecem em todas as vacinas, tá? É importante a gente ressaltar aqui que vermelhidão, dor são super comuns. 1 em cada 10 vacinados, a gente tem inúmeros índices de reação vacinal, febre, mal-estar. Então, já é comum para quem trabalha com vacinação, não é uma ameaça para a segurança do processo e nem para a adesão vacinal. Então, em cima de tudo que a gente falou, então não é justificável esse medo que existe em torno da questão da vacina? A gente, assim, pessoalmente falando, eu consigo entender que aqueles que não estejam tão próximos desse processo científico, que nem a nossa comunidade científica tá, tem alguns receios, porque tudo é, na verdade, a gente mesmo do meio científico constantemente acaba colocando a questão. A gente não conhece a doença, a gente não sabe os desdobramentos dela, a gente não sabe muitas vezes a sequela dela, a gente não sabe o que pode acontecer, por exemplo, em reinfecções. Existe mesmo a reinfecção ou não? Parece que sim. Tem muitas correntes falando que não, mas se a gente sabe que a gente não tem nível de anticorpo sustentado por longo tempo, obviamente haverá reinfecção provável. E aí, o que acontece na reinfecção? O que eu quero dizer com isso? Na reinfecção, é mais grave ou é mais leve? Algumas doenças, por exemplo, sarampo, catapora, você teve, você nunca mais vai ter. Algumas doenças, por exemplo, gripe, você teve, dali 1 ano e pouco a gente sabe que você está suscetível a ter, mas você não vai ter um quadro necessariamente
mais forte ou mais fraco. Algumas, a gente sabe que se você teve, você vai pegar mais fraco. Mas, por exemplo, dengue. Dengue, quando você tem a doença, você, na segunda infecção, faz a dengue hemorrágica, que é mais grave. Então, um grande receio aí nesse desenvolvimento todo é: será que a vacina poderia propiciar que uma infecção, uma exposição seria mais grave? Graças a Deus, né, para o Guilherme, para o público em geral, os estudos têm demonstrado que não, que o tipo de resposta não é similar à dengue nessas vacinas estudadas. A gente não está tendo reações imunológicas, né, não adversas, mas imunológicas que sugiram que isso aconteça, porque tem padrões imunológicos diferentes, mas claro que sempre que vem uma pandemia, que a própria comunidade científica e a mídia divulga tantas incertezas, e de repente a gente fala de uma coisa que é uma injeção, que estão te dando alguma coisa que ninguém sabe o que vai fazer, isso acaba trazendo insegurança. Então, eu não vejo propriamente essa insegurança como desmedida, mas o que eu vejo é que tanto a mídia como as nossas lideranças, sejam científicas, sejam governamentais, precisam trazer esses dados para a população. A segurança, Guilherme, em saúde, ela vem sobretudo de conhecimento, ela vem de informação. Se as pessoas não têm informação de confiança, é muito difícil que elas se sintam seguras. Então, acho que essa conversa, por exemplo, é fundamental. São questões que nós mesmos do meio médico vivemos nos fazendo, mas hoje, para o pessoal ter uma ideia, na última jornada de imunização, que é um evento que reúne e conclama, a jornada de imunizações do Brasil, as presenciais, são das maiores do mundo, tá? Você tem um número de participantes enorme. A gente teve aí há 15 dias atrás a última jornada e foi feita uma enquete. Se a vacina fosse liberada, você tomaria? Sim, não, com certeza. E é só gente que trabalha nessa área. E quase 60% indiscutivelmente tomaria a vacina. Aí alguns falam que dependem da vacina e outros que não, isso vai dividindo em subgrupos menores aí. Mas você vê que é um grupo que trabalha especificamente com isso o tempo inteiro e que tem grande segurança em tomar a vacina. Então, a insegurança, ela é inevitável no momento de pandemia em que tantas descobertas vêm se refazendo, mas se a gente conseguir trabalhar em cima de informação confiável e conseguir trazer isso para a população, aí, sem dúvida nenhuma, esses receios acabam dando espaço para a proteção que aquilo pode trazer. É uma doença grave, especialmente para os nossos entes mais velhos, queridos, e com doenças com comorbidades, para os nossos colegas de trabalho da área de saúde, das mais diversas áreas de saúde, tá? Não só da medicina, mas de biomedicina, de enfermagem, de assistência social, de TO, de físio, de mesmo assistentes em termos de saúde pública, comunitários. Para eles, isso é de essencial importância, porque são indivíduos que estão basicamente imersos numa exposição gigantesca. A maior perspectiva de proteção para eles, indiscutivelmente, a vacina. Então, é importante que a gente consiga cada vez mais ir trazendo os resultados, enquanto a vacina não está liberada, e trazendo resultados de confiança e conseguir aproximar o meio científico da população em geral, que às vezes isso tem uma distância, para que as pessoas consigam, então, se sentir mais seguras. Outra pergunta que eu tenho, né? A gente está acompanhando na Europa uma segunda onda, né? Caso a vacina não chegue no Brasil, ou demore para chegar no Brasil, como que vai ser esse enfrentamento? Como que o Brasil vai lidar com essa segunda onda? E se a vacina é possível, por exemplo, impedir que essa segunda onda aconteça aqui no país? A nossa expectativa era que como a gente teve essa chegada da doença tardia, como existem questões climáticas que não limitam a transmissão do vírus, mas que podem dificultar um pouquinho, agora a gente está entrando numa estação de calor,
como as pessoas talvez também já tenham introjetado padrões comportamentais de maior segurança no distanciamento, na higiene das mãos, no uso de máscaras. A ideia é que isso tudo que foi proposto sempre, desde o início, né, como, por exemplo, o lockdown, para diminuir a velocidade de transmissão. A gente não imaginava que isso impediria que alguém pegasse a doença para toda a vida. O que a gente espera é que as pessoas consigam pegar mais lentamente e ter acesso à saúde e à vacina. Então, sim, esse desenvolvimento da vacina, para a gente, especialmente no nosso país, é visto nesse aspecto, né, com mais otimismo, uma vez que a gente está saindo agora da estação de inverno, nosso inverno vem para o ano que vem, e que a gente sabe que a incidência de vírus respiratórios tendem a aumentar nas estações de inverno, mas a gente sabe que isso não é o único fator, tá? A gente tem regiões do nosso vasto território que são quentes e que a gente teve, como Manaus, por exemplo, porque incorrem outras questões de número populacional, de higiene, de saúde pública, enfim, mas que a gente teve a transmissão do vírus, mas a gente espera que sim, que a vacina chegando, a gente conseguisse diminuir esse achatamento. Eu não sei se ela chegará a tempo hábil para que essa segunda onda não chegue ao Brasil. O que a gente sabe é que a gente está numa fase de desaceleração, que seguindo o padrão mundial, sim, a gente pode ter uma segunda fase. Essa segunda fase, ela pode se dar por reinfecção, mas a princípio parece que o principal tem sido grupos que não tinham sido expostos ainda e que começaram a ser expostos agora, e parece também que a mortalidade acaba sendo um pouquinho menor nessa segunda fase, uma vez que a gente tem um conhecimento um pouco maior da doença e das medidas de suporte. Então, quanto mais tempo a gente ganha, por isso que essa questão da velocidade da curva ser lenta, que parece que é uma bobagem, é tão fundamental, porque dá tempo para a gente ir conhecendo a doença, conhecendo ações, né? A gente discute medicamento, mas a gente sabe hoje que Covid é uma doença multissistêmica, é uma doença que envolve fenômenos sanguíneos, né, tromboembólicos, renais, pulmonares, gastrointestinais, cardíacos, encefálicos, enfim. Então, são múltiplas coisas. Conforme a gente vai conseguindo descobrir tudo isso, a gente vai tendo um arsenal maior para interferir nessas etapas de processo de suporte e, com isso, diminuir a mortalidade. Então, ganhar tempo em pandemia é essencial, seja para tratamento, seja para o desenvolvimento da vacina. Então, assim, ainda não posso te dizer, eu esperaria muito que o Brasil se utilizasse da experiência prévia de outros países para conseguir reduzir esses índices. Isso demanda testagem em massa, a gente já teve uma live sobre isso, a testagem não é fácil e nem sempre é feita, demanda testes confiáveis, que é um segundo problema, nem todos eles são confiáveis, demanda uma logística enorme de circulação de pessoas e de hábitos comportamentais, mas a minha grande expectativa é que a gente consiga realmente ganhar tempo para a chegada de uma vacina, pelo menos para os grupos de maior risco, de forma que o impacto da doença seja menor se a gente tiver uma segunda onda por aqui, e eu acho que sim, que isso é possível. As pessoas só têm que entender que isso ainda não é disponível e que, portanto, medidas básicas com as quais a gente ainda deveria ter se habituado, ao meu ver, com tanto tempo aí de pandemia, devem ser mantidas. Então, claro que todo mundo tá cansado, tá farto, tá tudo, mas eu até falo, pô, gente, mas usar uma máscara para sair, pode ser chato, mas, assim, é tão chato a ponto de você não pensar que você tá protegendo outra pessoa. Então, eu até falo isso, eu falo, é chato, mas pensa que você está fazendo para proteger alguém. Você ficar a 2 metros de distância, tem países que não usam tanta máscara, mas eles ficam a 3 metros de distância. São países que não têm uma densidade demográfica que nem a nossa, uma cultura que nem a nossa, então isso é possível. Mas a gente, poxa, já está há tanto tempo nesse processo para entender que a gente não precisa ficar aglomerado. Então, eu acho que precisa sempre de um reforço dessas medidas para que elas se mantenham, porque as pessoas vão relaxando, para que, com isso, a gente ganhe o que a gente precisa para que mais medidas de suporte de tratamento ou para a descoberta de um tratamento realmente específico, mesmo que o desenvolvimento da vacina chegue. Então, a minha maior mensagem seria essa. Sim, eu acredito que a gente possa ter uma segunda onda, provavelmente terá. Eu espero que ela tenha menos impacto, mas, sobretudo, eu espero que a gente tenha condições de enfrentar isso, já que a gente está sempre vindo no pós do resto do mundo, se utilizar de tudo que aconteceu e antever as medidas que a gente tem que tomar para que a gente consiga
ter um sucesso melhor nessa segunda onda. E eu acho que isso é possível, mas sem dúvida nenhuma isso depende de interesses que vão muito além da saúde, né? Sim. E na sua opinião, quais deveriam ser as medidas que o governo deveria tomar para em torno da questão da vacinação? Olha, Guilherme, é bem complexa a questão da vacinação. Por exemplo, idealmente, isso para o Brasil eu acredito que seja quase inaplicável, mas em muitas partes do mundo já se considerou, por exemplo, que se você tivesse testes confiáveis, né, que a gente sabe que eles existem, não necessariamente eles são comprados em larga escala, mas sim eles existem, que a gente, por exemplo, fizesse uma testagem em larga escala. Existem bairros, regiões, cidades que podem ter um índice de indivíduos previamente contaminados com níveis de anticorpos satisfatórios, e essa população não seria prioritária para vacinação, se ela já foi exposta, e se ela tem nível protetor de anticorpo, ela não precisa da vacina. E ocasionalmente ela será vacinada e a vacina deixará de ser disponibilizada para outra população. Num tamanho de território como o Brasil, com os níveis de testagem que a gente tem, a gente acha que essa questão dificilmente conseguirá ser considerada de fato, traz uma logística muito difícil. A segunda questão óbvia, na verdade, talvez seja a primeira, enfim, mas para a gente falar aqui, é realmente o grupo prioritário para mortalidade. Uma vacina, ela visa, sobretudo, claro, ela visa que você não pegue a doença, sim, mas isso é o mais importante? Nem sempre. Talvez o mais importante seja ela evitar que se morra, que se tenha sequela, que se interne, que seja grave. Se uma vacina já conseguir controlar isso, a gente considera que isso é de um enorme sucesso, porque esse é o objetivo. Claro que se você não tiver a doença, tanto melhor. Mas se ela for bem robusta para evitar gravidade e mortalidade, isso já é ótimo. E a gente sabe que os grupos de maior morbimortalidade são, sem dúvida nenhuma, os idosos e com comorbidades. Eu até vou fazer um parênteses nas comorbidades, a gente fala muito de cardíaco, de diabético, hipertenso, nefropata, quem tem doença pulmonar crônica, mas a gente tem grandes adventos disso em obesidade mórbida, que é uma síndrome metabólica, não é um julgamento estético, né? Então, geralmente, inclusive, o obeso costuma vir com outras comorbidades junto, mas também isso é difícil. Então, esses grupos todos e os grupos de grande exposição, que são os profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma seriam os prioritários. A programação em vários países tem sido fases de vacinação parecido com o que eles fazem com a gripe aqui no Brasil. Mas como, na verdade, a gente não consegue uma velocidade de produção de tantas vacinas que nem a gripe, porque a vacina está sendo desenvolvida agora, em primeiro lugar, porque a gente tem outros lugares do mundo que não têm condição de produzir vacina e não tem dinheiro para comprar vacina. Então, para isso foi desenvolvido um fundo chamado COVAX, que visa que países que não têm condição nem de desenvolver, nem de comprar vacina, recebam essas vacinas, porque é uma doença pandêmica. Não adianta eu tentar vacinar uma população aqui e ficar vindo, sempre vai ter quem não se vacine, e aí fica vindo né, circulação global de gente, estrangeiros, enfim, retrazendo a doença. Então, é importante que essa vacina tenha uma amplitude mundial. Então, as estratificações, a princípio, estão indo de 80 até 50 anos, em grupos de 5 em 5. Então, começa com 80, 75 mais por saúde, 70 mais doença de base, 65, 60, 55, 50. E a gente não sabe quanto tempo para atingir cada fase dessa, mas não há muitas perspectivas ainda na rede pública para baixo de 50 anos nesse momento, claro que isso haverá, e alguns estimam que esse processo seja tão gradual e necessite ser mundial ao mesmo tempo, que ele possa durar 6 meses, às vezes até um ano. Então, é um processo que será lento, a estratificação será lenta, provavelmente não acontecerá em 1, 2, 3 meses, porque são grupos bem definidos e muitos grupos, né, de 80 até 50, de 5 em 5, mas provavelmente para o Brasil isso será que nem é para o mundo, será uma normatização a ser seguida, eu creio que será a principal delas.
A gente ainda não sabe em que fase, por exemplo, se enquadrariam gestantes, qual dessas etapas vai ser na primeira, ou na segunda, ou na terceira, os grupos de risco, os profissionais de saúde, ou tudo ao mesmo tempo, mas a gente sabe que vai ser bem estratificado e que é um processo que, então, não será tão rápido que nem a gente talvez gostasse que fosse, porque não haverá produção de vacina suficiente para atingir toda essa demanda o tempo inteiro, porque ainda não tem tantos produtos licenciados para isso. Então, a gente vai ter que trabalhar com a produção, com a replicação das vacinas que já foram licenciadas. Muitos estão discutindo a questão da vacinação obrigatória, né? Qual que é a sua opinião sobre a vacinação obrigatória? Olha, Guilherme, a gente é muito controverso isso, né? A gente perceber que campanhas de vacinação multinacionais foram tão fundamentais para o controle de algumas doenças, por exemplo, a polio, a gente sabe que as campanhas, que nem a gente tem hoje semestralmente, foram fundamentais, esses pontos, para que a gente conseguisse um bom controle da doença, às vezes nos fazem pensar que, assim, a obrigatoriedade faria com que aquele indivíduo que ocasionalmente não queira se vacinar, não representasse um risco para o resto da população. Mas é um momento bastante delicado para a gente querer impor uma obrigatoriedade individual de vacinação. Pessoalmente, o que eu gostaria muito de crer é que houvesse um investimento maciço, eu não sei o quanto a gente conseguiria isso, e uma união de meio científico, mídia e governos nas instâncias, de forma que a população conseguisse realmente entender a importância disso, de forma que não fosse necessária uma obrigatoriedade. A gente não vê com bons olhos a obrigatoriedade de alguém fazer alguma coisa, especialmente no século XXI. A gente vê com melhores olhos a consciência da pessoa, da importância de fazer aquilo. Claro que também temos exemplos bem evidentes de que contar com esse bom senso e com essa informação nem sempre traz os resultados esperados. Mas isso, especialmente no século XXI, com toda a globalização que a gente tem, com toda a independência, com toda a variedade de grupos, parece, nas últimas discussões de Congresso, que não seria uma medida que estrategicamente teria grande sucesso. Isso pode trazer, como já trouxe historicamente, grandes rebeliões. E a gente já tem um país altamente inflamado em termos de rebelião. Então, realmente, eu não sei se a gente determinar que essa medida seja obrigatória, se não traria mais contrariedade à vacinação do que apoio a ela. Esse é o medo. A gente transformar em obrigatório e isso uma resistência maior, uma rebelião, ocasionalmente aí populacional, e, sobretudo, com tudo isso, não ter adesão à vacinação, o que é o principal. Então, a meu ver, o grande foco é a gente aumentar informação de vacinas em geral e informação dos processos que têm sido desenvolvidos, da importância desses processos, e da importância das populações, da população em geral, ter uma consciência para além da individual. Quando a gente não se vacina, é importante que a população entenda isso. A vacinação, ela traz, sobretudo, uma proteção individual? Claro, eu apliquei a vacina naquele indivíduo, ele está protegido. Ele, como indivíduo, pode não querer estar protegido? Claro que ele pode. Ele pode não estar protegido, estar suscetível e pronto. Mas o segundo benefício é que esse indivíduo que é suscetível, ele é um vetor de transmissão da doença para aqueles que não podem ser vacinados. Então, no caso da Covid, isso é bem claro, que nem a gente está falando agora. A gente imagina que a vacinação vai atingir, especialmente no início, indivíduos até 50 anos, decrescentemente falando, né, de 80 para baixo. E aqueles que não podem ser vacinados? A gente tem indivíduos jovens, com menor expressão, falecendo. Se todos esses mais graves vacinassem, talvez a gente conseguisse uma ajuda para os menores. Sim, a gente sabe que para uma proteção de rebanho ser efetiva, a gente precisa de uma larga imunidade. Para a Covid, estima-se que mais de 60% tenha que ter imunidade, seja vacinal, seja por doença prévia. É um número muito grande, mas
para as outras vacinas, por exemplo, que a gente já são disponíveis e que não tem limitação de produção, a gente nem consegue isso às vezes, que seria a chamada imunidade de rebanho. Vacina-se uma larga escala, de forma que aqueles indivíduos, ou porque não têm idade, porque são muito novinhos, ou porque têm tratamentos de quimioterapia, doenças imunossupressoras, enfim, que não podem ocasionalmente receber determinadas vacinas, quando a gente tem uma vacinação em massa, a gente sabe que esses indivíduos ficam extremamente protegidos pela chamada imunidade de rebanho. Então, o que, a meu ver, me parece mais razoável é a gente investir maciçamente em informação e dados de segurança para que as pessoas estejam extremamente conscientes da importância delas vacinarem, de forma que seja menos importante obrigar ou punir aquele que não foi. Até porque a gente nem vai ter vacina para conseguir fazer isso de uma maneira tão importante, porque, como eu falei, não vai ter vacina para todo mundo. Então, assim, é meio sem sentido você falar, poxa, é obrigatório vacinar, mas eu só tenho até 50 anos. Gente, esse grupo, 50, 60, 70, 80, doença de base, eles têm que estar desesperados para tomarem a vacina. Eles são os primeiros interessados, eles são os que morrem. Então, assim, é até estranho falar que ele é obrigado. Você quer tomar uma vacina? Não. Então, você prefere morrer, correr o risco? Sim. Bom, então, eles são os grupos mais suscetíveis. A hora que essa vacina for liberada em grande escala, aí sim a gente começa a ter a importância da população geral estar se vacinando. Mas o meio científico tende a crer que a obrigatoriedade não é a melhor solução. A melhor solução é a voluntariedade. É a gente entender a importância e querer esse benefício para nós e para o entorno de nós. Na verdade tem uma dúvida, assim, esse setor, grupo que não queira vacinar, eles podem, por exemplo, ocasionar uma mutação do vírus, né? Porque pelo que eu andei lendo, parece que o vírus gera mutações e o vírus, caso acontecendo mutação, isso pode atrapalhar em todo o processo científico de pesquisa em relação à vacinação? Essa pergunta é muito, muito importante. A gente sabe que o SARS-CoV-2 tem sim algumas mutações, isso já foi identificado e a gente nem teve ainda início de vacinação, então não está correlacionado com a vacinação, mas sim com a mutação espontânea do vírus. Graças a Deus, assim, graças a Deus não, graças à ciência, né? Uma força de expressão, tá? Mas mas a gente sabe que a parte que induz resposta imunológica do vírus, que é uma proteína chamada spike, ela, graças a Deus, se manteve. Então, apesar das mutações que têm acontecido, a gente ainda não teve mutações para as quais as vacinas todas em desenvolvimento, a gente tem mais 140 vacinas em desenvolvimento, tá? A gente tem 9 aí em fase final, fase 3, né, que a gente chama, e tem 2 no Brasil, mas são muitas em desenvolvimento. E até o momento parece que, apesar das mutações do vírus, as vacinas tendem a induzir resposta robusta e efetiva para o SARS-CoV-2. Mas não vou conseguir ser super elucidativa nessa resposta, porque a gente não tem dado ainda. Pode acontecer uma mutação desconhecida no vírus, pode, entendeu? E que daí a vacina não sirva, ou que todos os tratamentos, enfim, não sejam tão efetivos, porque a mutação é de uma parte fundamental para o nosso reconhecimento imunológico, então a gente deixa de ter esse reconhecimento? Sim, isso pode acontecer. Até agora, isso não se demonstrou. Demonstraram-se mutações, mas que não interferiram na parte principal da indução de imunidade do SARS-CoV. Mas isso sim pode acontecer. O Brasil ele pode sofrer alguma punição internacional caso manter uma postura, digamos assim, mantenha uma postura desleixada em torno da vacina? Olha, internacional, assim, se for em termos de Organização Mundial de Saúde ou de órgãos assim, eu acho que podem haver algumas retaliações, mas eu acho improvável que haja punições propriamente, né? Por exemplo, fechamento de fronteira,
boicote comercial, isso eu acho bem improvável que aconteça, até porque, por incrível que pareça, apesar de todas essas polêmicas, o Brasil está inserido nessas coisas. Chega a ser engraçado, mas só para ficar claro para a população, apesar de tantos pronunciamentos, inclusive do nosso presidente da República, o Brasil está incluído. Isso é bem importante, tá? Porque já saíram várias notícias de mídia de que o Brasil não está incluído nos estudos, de que isso, de que aquilo. O Brasil está fazendo as duas vacinas aqui, está nesse fundo COVAX de vacinação mundial, uma parte do que for produzido aqui, inclusive, será destinado ao resto do mundo. Então, apesar do nosso presidente constantemente colocar obstáculos a isso, até agora eles não foram reais, eles foram mais falados do que realmente eles aconteceram em termos de programação e de desenvolvimento científico aqui. Pode acontecer? Claro que pode, né? Mas a gente espera que realmente o meio científico consiga contornar isso e ter apoio de outras instâncias governamentais para que essa interferência não chegue a ponto de tirar o Brasil disso. Eu não vejo, eu não tenho uma resposta assim formal para isso, mas eu acho bem improvável que aconteça realmente uma punição, por exemplo, financeira, uma multa ou uma retaliação maior. O que eu acho que, certamente, caso não se tenha uma adesão à vacinação, que é improvável, a não ser que o Brasil realmente volte muitos passos atrás da onde já está nesse processo de vacinação. Mas é uma retaliação de mídia, é uma, enfim, uma crítica às instâncias governamentais muito grande, mas na prática mesmo acho improvável que consiga se ter uma retaliação muito efetiva. Muitos falam dessa questão da imunidade de rebanho, né? É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, né, da imunidade de rebanho, se essa é a melhor estratégia para poder se combater a Covid e quais são as consequências dessa estratégia. E, nossa, essa pergunta eu, nossa, super agradeço de ter uma questão que eu tento sempre abordar com muitas pessoas, porque, na verdade, o que que significa a imunidade de rebanho? É importante que as pessoas entendam. A imunidade de rebanho significa que uma parcela significativa da população já está protegida contra esse vírus e que, portanto, de tão grande que essa parcela a doença começa a circular menos no nosso meio. Então, para que a gente tenha imunidade de rebanho, a gente precisa, primeiro, avaliar o grau de transmissibilidade do vírus. Quanto mais transmissível ele é, mais rapidamente transmissível, eu encostei na pessoa, passou. Ah, não, ó, tem que estar a menos de 1 metro. Não, ó, 2 metros, 3 metros de distância passa. Quanto mais transmissível esse vírus é para mais gente, a gente requer que um número maior de indivíduos esteja imune para a gente ter o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então, doenças que são altamente transmissíveis requerem que um alto número de pessoas na população tenha imunidade para a imunidade de rebanho acontecer. Então, a imunidade de rebanho é um dos fenômenos mais lindos que existem, gente, em termos de vacina. É muito, muito legal. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo nisso é você tomar uma vacina, o outro também, todo mundo tomar, e justamente aquilo que eu falei, aqueles que não podem, porque tem doenças que não podem, porque tem idade que não pode, ou porque aconteceu de não poder, eu vacinei. Mas, para a Covid, parece que a imunidade de rebanho seria um pouco mais efetiva com 60% da população estando imune, tá? É mais ou menos os dados atuais. Então, se a gente conseguisse ter uma vacina e mais de 60% da população, 60, 70, tomasse, a gente teria uma ótima imunidade de rebanho. Mas o que as pessoas estão comentando hoje, em termos de imunidade de rebanho, quanto mais gente pegar a doença, mais gente está imune. E a gente vai ter imunidade de rebanho. Mas, gente, isso representa que pelo menos 60% da nossa população tenha tido a doença, porque não tem vacina. O jeito de estar imune é pegar a doença. E isso representa, no mínimo, mais quase 80 mil mortes. Parece que os últimos dados eram 77 mil mortes por Covid, porque 60% da população tem que pegar. Então, a gente falar em imunidade de rebanho para uma doença que tem mortalidade, não importa se a taxa é alta ou não, mas que tem uma alta transmissibilidade, é bem complexo,
Não me parece razoável a gente depender de uma imunidade de rebanho, tendo a população que está suscetível à doença. Isso vai representar mais muitas mortes. Então, a imunidade de rebanho é um fenômeno maravilhoso quando ele consegue ser assegurado via vacina. Todo mundo está seguro e, portanto, também se tem o benefício dos outros não pegarem a doença. Mas a gente depender de 60% da população pegar a doença, da gente ter mais de 70 mil mortes para conseguir fazer uma imunidade de rebanho, porque as pessoas todas ficaram doentes, não me parece uma decisão muito razoável. Expõe muita gente a risco, a gente vai perder muita gente, vai morrer muita gente. Então, imunidade de rebanho é um dos fenômenos mais lindos e buscados em vacinação, mas imunidade de rebanho, especialmente em doenças de alta transmissibilidade, que requerem altos níveis de pessoas já imunes, expostas à doença, não me parece uma medida razoável e que vai ser benéfica para a população. Perfeito. Tem outra questão também que queria perguntar, em relação. Eu vi em pesquisas que essa imunidade de rebanho que você falou. Cortou, Gui. De... Um cara de moto lá. Fala pra Malu abrir. Voltou? Falou que o pai ou a mãe. Não tem, filho, não posso. Peraí, então, com um problema, voltou. Reformulando a pergunta, eu vi pesquisas, né, inclusive da UFPEL, que essa imunidade de rebanho da pessoa se contaminar para poder tá 60%, 70% de pessoas para o vírus não circular, que a imunidade dessa pessoa é baixa e a pessoa corre o risco de pegar de novo. Sim. Então, isso é um sobreproblema ainda, porque sim, na verdade isso acontece, provavelmente, a gente não tem ainda estudos robustos com isso, mas os estudos todos que têm se apresentado, que nem a gente mencionou no começo, mostram que a imunidade para SARS-CoV-2 não deve ser altamente persistente. Claro, ninguém imagina que você pegou a doença e um mês depois você vai pegar, mas numa situação pandêmica em que a gente não tem tratamento, não tem vacina, e que isso demore talvez um ano e meio, sim, existe a chance ainda de algumas pessoas se reinfectarem. Os mecanismos imunológicos de proteção para a Covid ainda estão sendo esclarecidos, tem mecanismos celulares que a gente não consegue ainda, em termos de laboratório, identificar, e tem os níveis de anticorpos, que a gente tem testes de média qualidade aí, mas a gente sabe que os testes mostram que os níveis de anticorpos começam a cair depois de 2, 3 meses. Para isso, a gente já tem estudo, tá, gente? Isso não é uma coisa que eu acho, ou que o outro acha, ou que outro médico acha. A gente já tem estudos comprovando que os níveis de anticorpos para SARS-CoV declinam. Declinar significa que ele... Porque a gente tem um nível protetor. Então, assim, eu preciso ter esse nível... Deixa eu ver minha mão aparecendo. Esse nível... Calma. Esse, da mãozinha da aliança. Esse nível para proteção. Quando eu pego a doença, eu faço esse nível, mão abanando. Esse nível alto, ele começa a cair, mas ele ainda é protetor. Até a hora que ele chega no nível não protetor. Isso ainda não é bem estabelecido, mas que sim que ele começa a cair, a gente já sabe. Então ainda tem essa somatória de problema. Isso que você falou é muito, muito provável. Que aquela pessoa que pegou no começo da pandemia, em março, quando chegar em fevereiro do ano que vem, pode ser que ela esteja suscetível à doença de novo? Sim. E, portanto, ela transmite de novo? Sim. E, portanto, ela trouxe imunidade de rebanho? Não. Então, ainda por cima, para que a gente pensasse hoje que a gente teria uma imunidade de rebanho, a gente teria que considerar que em 6 meses, um ano, por exemplo, 60% a 70% da população fosse contaminada, e a gente não tem suporte nem vacinal e nem de tratamento específico para isso. Então, seria bastante desastroso, e sim, isso para a gente no meio científico, a gente depender de imunidade de rebanho,
a partir da contração da doença, de uma doença de alta transmissibilidade, repito, e que tem uma mortalidade expressiva justamente porque a sua transmissibilidade é muito alta, não é uma medida que nos pareça adequada. E o Brasil tá tomando essa estratégia para combate, tá tomando essa estratégia para lidar com a Covid? A estratégia da imunidade de rebanho? É essa que a gente está comentando. Olha, na verdade, o que eu acho que acontece é uma desinformação mesmo, que nem a gente comentou. Então, as pessoas comentam imunidade de rebanho, porque isso é um fenômeno que tem acontecido, sobretudo com vacinação mundialmente, e começaram a transferir isso para a questão da pandemia. Eu não acho que o Brasil, de forma unânime, esteja adotando isso. O que eu acho é que, junto com com aquele subestimar-se da, da gravidade e do impacto da doença, junto com essa com esse envolvimento todo político, essa informação de que todo mundo pega e todo mundo vai estar protegido e ótimo, é uma coisa que tem sido muito corrente. A gente usa isso em vários grupos, não grupos científicos, mas grupos comunitários e sociais. As pessoas cada vez mais falando que, não, tomara que eu pegue logo, porque daí eu fico imune. O que não necessariamente seria uma vantagem, pelo contrário. Na verdade, eu pego logo, eu estou sujeito a um risco, eu estou trazendo esse risco para outras pessoas ao meu redor, que são suscetíveis de gravidade, e ainda, até que se tenha uma medida mais efetiva, eu não estou 100% protegida de não ter mais a doença. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem crescido muito, especialmente entre os leigos, entre o público geral, não tanto no meio científico, mas sim, isso tem ganhado expressão e é uma falta de compreensão do que isso representa em termos de risco de doença e de falecimento. E para fechar, a gente está com quase 1h30 de live, né? Quais são as potenciais vacinas que serão liberadas no Brasil? Na verdade, atualmente, em desenvolvimento para o sistema público, a gente tem 2 vacinas, a AstraZeneca, em parceria com a China, e a Oxford, né, que é a vacina que paralelamente tem sido desenvolvida. Essas 2 são plataformas, então, é uma Fiocruz e Butantan. Essas 2 já estão em fase bem avançada de desenvolvimento, e para o sistema público são as primeiras, certamente, aí, que são as que o governo estão anunciando, as mídias, para chegar. Depois, a gente tem as outras vacinas, 7, são 9 no total, que são vacinas, por exemplo, da GlaxoSmithKline, em parceria com a Sanofi Pasteur, a própria Pfizer, que o governo americano, são laboratórios bem conhecidos em vacina, por isso que eu estou mencionando dessa forma, que o governo norte-americano fez um pronunciamento dizendo que já comprou todas as vacinas deles, para o próximo ano, a Janssen, Johnson & Johnson, essas são as principais vacinas que a gente tem aí em termos de perspectiva de recebimento, assim, numa velocidade maior, lembrando que a Janssen, a Pfizer, a GlaxoSmithKline, a Sanofi Pasteur, elas não têm uma perspectiva de acessibilidade populacional ainda imediata. Certamente essas vacinas já não chegam para esse ano, chegam possivelmente em torno do meio do ano que vem. E as vacinas da AstraZeneca e da Oxford, em parceria com o Brasil, são as que, sem dúvida nenhuma, devem ser liberadas anteriormente. Então, sim, a gente vai ter a necessidade de informação e de conscientização populacional para adesão desses grupos de risco, a contemplação deles na vacinação pública, porque a vacinação desses demais laboratórios é privada e vai chegar apenas depois dessa primeira fase aí do sistema público brasileiro. Perfeito. Carol, eu quero agradecer primeiramente por ter aceitado o convite e por ter topado levantar essa discussão que é bastante importante, né? Espero que tenha contribuído pelo menos um pouco, né, para a importância do tema, da importância da questão da vacina, né, nesse período, né?
E pode fazer as considerações finais no debate. Bom, eu acho que na verdade é bem isso. Eu acho que as pessoas têm que acompanhar fontes sempre confiáveis. A gente tem tido grandes campanhas nesse sentido, tanto eleitorais, já que o momento é esse, né? E eu acho que isso se aplica para tudo. Então, sempre chequem a fonte das informações que vocês têm. Receberam uma informação, seja via mídia, seja via grupo, via WhatsApp, tenta buscar a fonte. Se for uma informação especificamente sobre saúde, tenta ver se essa informação é de uma fonte confiável. Hoje a gente já tem plataformas disso, mas acessem sites de saúde para tentar elucidar suas questões. Procurem os médicos que trabalham, sobretudo, com isso. A gente faz isso até hoje. Eu trabalho com isso e eu procuro, sem dúvida nenhuma, estar sempre visualizando aulas, publicações, lives, pronunciamentos de professores. Então, assim, hoje em dia a gente encontra muita informação errônea, mas também muita informação de confiança. Então, busquem os nomes que são expressivos nas áreas e busquem as informações a partir desses nomes. Isso, para mim, é uma das coisas mais essenciais hoje com a mídia, em todas as áreas, mas também especificamente na área de ciência. Sobretudo, acho que seria um retrocesso absurdo a gente perder a oportunidade de vacinação para tudo, tá? A gente está tendo baixa cobertura vacinal, a gente morre de meningite, de sarampo, de tantas outras doenças que já tem vacina estudada, comprovada, certificada. Então, a gente tem feito uma enorme campanha para que as pessoas não deixem de se vacinem com segurança, evitem aglomeração, mas mantenham os calendários. Isso é uma das mensagens mais importantes que a gente tem, porque a gente tem tantas outras doenças que são graves e que também congestionam o sistema de saúde e que podem ser evitadas. E assim que a vacina tiver uma perspectiva realmente de liberação, isso vai estar sendo divulgado de uma maneira muito mais imponente do que agora. Então, procurem aquelas pessoas de confiança de vocês que estão no meio científico, né, os médicos que os acompanham, os médicos que participam de estudos, as publicações científicas, para que a gente consiga ter realmente uma adesão para a vacinação, que é um processo tão importante em saúde pública, um dos maiores avanços aí seculares em termos de controle de doença e em termos de benefício para a saúde pública. Perfeitamente, quero mais uma vez, né, me agradecer por você ter aceitado o convite, né? Quero agradecer especialmente a Leandro Campos Una Ribeiro, que inclusive compartilhou a nossa discussão, a Edna Oliveira e outras pessoas que acompanharam a nossa live, também Ismael Marcos e Fátima Sanfrani também, né? E lembrar que domingo vamos ter uma live para entrevistar o Fábio Tadeu, vocalista da banda Hotel Cubano, né? Uma live mais no sentido cultural, para trocar uma ideia com ele. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem a live, curtem, que é importante. Se inscrevam no canal do YouTube, do Mesa de Debates. Curtam a página também do Facebook para poder ajudar esse projeto, para poder a gente continuar fazendo outras lives e tendo proporções ainda maiores. É isso aí, muito obrigado e encerrando a live. Obrigada.